Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto, falando sobre a igreja em Sardes. Interessante que na igreja, embora às vezes nós não entendamos, na igreja sempre houve e sempre haverá os fortes e os fracos. Mas na igreja em Sardes não era questão de fracos e fortes. Era já uma questão de morte. Lembre-se que este fator morte já existia na igreja em Corinto. Quando o apóstolo Paulo foi dar aquelas orientações a respeito da ceia, que não é Santa Ceia, como muitos costumam dizer, e que também a ceia não era essa parte minúscula do pão como hoje. Mas vamos deixar esses detalhes por hoje. Estamos enfatizando o fator morte na igreja. O apóstolo disse, falando da igreja em Corinto, que pelo fato de haver ali na igreja, ter no dia da celebração da ceia, da festa, que era feita de maneira fraterna na igreja, ele disse que pela falta de discernimento do corpo, pelo fato de que algumas pessoas não estavam discernindo o corpo, isto é, não era questão de discernir o alimento, o pão, mas de discernir o valor da igreja, o valor daquela celebração de comunhão. Tinha uma boa parte que já tinha alguns doentes e alguns, disse ele, que já morreram. E como toda doença tem um motivo, tem uma razão, toda morte, pela mesma maneira, ali ele disse que a doença na igreja e a morte, pois ele disse alguns até já morreram, a razão era por não discernir o corpo. Eu estou usando a igreja em Corinto apenas como um fato análogo. Existe uma analogia entre Corinto e Sardes. Quanto a
Sardes, o apóstolo, ele começa dizendo que eles, embora tinham obras, conheço as tuas obras, eles tinham aparência de vivos, mas na realidade estavam mortos. Aí então ele passa para o imperativo. Ele se dirige à igreja exortando-a: ser vigilante. Ser vigilante. O que queria dizer isto? No caso, é o que a gente vai aprender agora. Ser vigilante confirma os restantes que estão para morrer. Como Jesus nos ama. Como Jesus ama a igreja. Ela já tinha recebido o qualificativo de que parecia que estava viva, mas estava na realidade morta. E ele olha ali um restante. Uns estavam mortos, outros, que ele chamou de restante, estes estavam doentes, às vésperas da morte. E ele não ignorou, Jesus não ignorou os fracos, Jesus não ignorou os doentes. Confirma os restantes, ou o restante que está para morrer. Por quê? Note bem que profundidade. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Interessante. Jesus vê no coletivo, no individual, na igreja, em nós. Ele vê os negativos sem ignorar o positivo, aquilo que ainda resta, aquilo que ainda tem recurso. E ele não esquece de dizer para eles, e ele está dizendo também para nós, ele não esquece de dizer para eles: olha, quanto a estes restantes que estão para morrer, quanto a estes restantes que vocês até ignoram eles, eu não tenho achado as vossas obras íntegras. Ele estava, como que a dizer, por que essa correria desenfreada de vocês? Por que este zelo demasiado em relação a atividades, em relação àquilo que só os homens estão vendo, que vocês, aonde vocês existem, aqui em Sardes, vocês são tidos como uma igreja ativa, a grande igreja da cidade, a matriz. Mas, olha, isso para mim não interessa. Vocês só têm nome, vocês só têm fama.
não tenho achado estas obras de vocês íntegras, enquanto vocês estão deixando um restante que ainda poderia ser salvos, vocês estão ignorando. Terminando o nosso vídeo. Que lição, né? Que lição, não só para Sardes, que lição para nós, hoje, pertencentes à Igreja de Cristo. Vamos então ser vigilantes. Vamos esquecer desse negócio de que a maioria tem essa desculpinha, principalmente os líderes. A correria é muito grande. É por isso que a gente não pode dar atenção a todos. Correria nada. É melhor sermos honestos e dizermos: o nosso ativismo, o meu ativismo é tão grande que eu ignoro certas coisas. Concluindo, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém e amém.